Bom dia para todos, em nome de Jesus. Tem sido uma jornada muito prazerosa para nós estar compartilhando a palavra e poder conversar com vocês. Só apertar aqui, tá, beleza. E tem sido muito joia conversar com as pessoas. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes, a gente ouvir as pessoas compartilhando suas experiências e perguntando questões. Isso é muito interessante, muito precioso, ouvir as experiências de pessoas dedicadas, um coração na obra. Tem sido muito joia isso aqui, esse tempo depois da gente estar pregando. Mas, gente, sendo bem objetivo, quando a gente quer alcançar as pessoas, a gente tem que estar no lugar onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão hoje é nas redes sociais. E eu estou nas redes sociais, algumas pessoas vieram perguntar algumas coisas. Bom, primeiro eu tenho um blog, é um blog que eu tenho desde 2011, eu sei que as pessoas hoje não leem muito, mas aqueles que leem podem visitar o blog se chama odiscipulogaldério.com, odiscipulogaldério.com, e você chega lá, eu tenho postagens desde 2011, e algumas coisas, até uma pessoa chegou aqui, uma irmã querida aí, disse, dei uma procurada no teu nome lá na internet, achei tal post. Digo, sim, eu escrevi, mas faz tempo. Mas estão ali, né, eu não posso atualizar muito, não tenho tanto tempo assim para estar mexendo, mas está ali o nosso blog, o discipulogaldério.com. Também estou no Instagram, fabiano.goulart12, tá? E também estou no Twitter, o Discípulo Galdério, e o de Galdério, e também estou no Facebook, Fabiano Boy Goulart. Às vezes eu publico algumas coisas ali também, mensagens e tudo mais, né? Então, se você quiser entrar em contato, está ali junto, adicionar, esses são os endereços que a gente tem, né? Eu também queria fazer uma recomendação, porque a gente está falando sobre missões aqui, e isso é tão fundamental. A gente é abençoado para abençoar, como disse o pastor, a gente não tem uma espiritualidade egocêntrica. O egocentrismo é totalmente oposto à espiritualidade que Jesus nos chamou a desenvolver. Nós não viemos pegar uma eletricidade só para uau, né? A gente veio para servir. Então, tem algumas literaturas ali que eu vi ali 2 livros que eu já li, que são muito especiais, eu recomendaria para a liderança. Talvez alguns já tenham lido, mas a igreja também, quem tem interesse, quem trabalha com pessoas, que é Evangelização Básica, do Christian Schwarz, eu acho que é Christian Schwarz, mas é Evangelização Básica, da editora Esperança, um livro pequeno, mas precioso, com lições para a gente entender como alcançar as pessoas. E também tem um outro livro lá, muito especial, falando sobre grupos familiares. Grupos familiares é a estratégia mais eficaz para alcançar pessoas hoje em dia, em todas as culturas do mundo. Então tem um livro lá muito especial chamado Casas que Transformam o Mundo. Recomendo para vocês, se vocês tiverem interesse realmente em missões e alcançar pessoas, são 2 livros muito especiais. Deem uma olhada, invistam, eles não estão caros. Comprem esses livros que vocês vão aprender muito. Eu aprendi muito com esses 2 livros. Muito bem. Vamos para a palavra então, gente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 4 de Jonas. Dando continuidade ao nosso... Está aqui, é o outro texto aqui. A nossa palavra. Capítulo 4... os últimos versículos. Capítulo 4, verso 10. Vamos ler a partir do 9 ali. Diz assim: Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer.
Quer dizer, Deus manda um vento e destrói a planta que trazia uma comodidade para Jonas. Ele fica indignado. Então o Senhor diz, se você quiser sublinhar depois esse texto, é fundamental, no livro de Jonas. Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse? Ela depressa apareceu, depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? A palavra básica, central, que eu quero conversar com vocês nessa manhã, se chama compaixão. A compaixão é central para a missão, é central para brilharmos. E nós vemos que Deus, desde o começo desse texto de Jonas, desde esse trabalho com Jonas, Deus quer ensinar essa grande lição a Jonas. 3 vezes Deus trabalha com Jonas. Primeiro, quando Deus dá a ordem e ele desobedece. Tantas vezes recebemos ordens e desobedecemos. Mas Deus envia uma grande tempestade sobre Jonas. Mas essa tempestade não vem para destruir Jonas. Essa grande tempestade é uma expressão também da compaixão de Deus. Porque Jonas é movido, e muitas vezes nós passamos por tempestades, às vezes nós pensamos que Deus está contra nós. Mas, na verdade, as tempestades que nós passamos, por mais que nós não entendamos, elas têm a ver com a compaixão e como Deus quer nos ensinar essa compaixão. E aí, então, Deus move a vida, leva Jonas a passar por aquela tempestade. Logo em seguida, Jonas, depois de passar por essa tempestade, ele é jogado no mar. Ele é jogado por aqueles marinheiros e, mais uma vez, um grande peixe o engole. E ele, ali naquele peixe, clama a Deus, e mais uma vez a compaixão de Deus se revela, porque o peixe vomita ele. Uau! E ele vai parar em Nínive. De novo, Jonas vai lá, prega a mensagem, é bem sucedido e fica indignado que o povo se converteu. Ele queria que aquela gente queimasse no inferno. Ele queria que aquela gente fosse destruída. E mais uma vez Deus se compadece dele, manda uma sombrinha. E aí Deus retira essa sombrinha e ele fica indignado. E aí então Deus mais uma vez mostra para ele, olha aqui, ó. Tu não tem compaixão, cara. Abre os olhos. Tu precisa ter no teu coração. Olha quantas vezes tu fosse alvo de compaixão. Abre os teus olhos para que tu possas também exercer essa compaixão com essas pessoas que estão na tua volta. As pessoas precisam da compaixão. Então Deus primeiro ensinou a compaixão, trabalhou em Jonas, apesar de que o livro termina num suspense, porque a gente não sabe como é que é o final, como é que foi a vida de Jonas. Não tem assim, Jonas foi feliz para sempre. Não tem, fica esse suspense. Termina com uma pergunta. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar aqui, sobre essa questão da compaixão. Nós não podemos falar de compaixão, e por isso Deus tratou com Jonas. Nós não podemos falar de compaixão se nós primeiro não entendemos que nós somos alvo de compaixão. Se nós não entendemos absoluta e profundamente dentro do nosso coração que Deus se compadece a todo momento de nós, pecadores trôpegos. Quer dizer, de repente nós estamos aqui num congresso espiritual, falando de Jesus, falando do Evangelho, conversando uns com os outros sobre questões espirituais, mas daqui a pouco você tropeça no irmão, você fica com raiva dele. Você se estressa com alguém, você fica furioso com os meninos que estavam curtindo rock. Lá no seu quarto você amaldiçoa eles no coração. Miseráveis! Quando é que vão parar com essa barulheira? Não é?
Aí você chega aqui, dá uma olhada e os pastores estão curtindo também. Aí vocês pensam, não está perdido. Você está num congresso maravilhoso, mas ali no congresso você já está pecando. O que eu tenho, uma coisa assim, que Deus me impacta cada vez mais, eu acho que é a gente aprofundar no entendimento da graça, que constantemente sou banhado com a graça de Deus a todo momento. A cada 2 passos a gente faz alguma coisa, meu Deus do céu, e tem que voltar de novo, porque é a nossa essência. Foi uma das coisas preciosas que Deus me ensinou, que mudou minha vida. Começou a me ensinar, continua me ensinando, me mostrando. Olha aqui, Fabiano. Olha só quem tu és. Olha as coisas que tu faz. Uau! Como é que tu me aguenta, Senhor? Como tu me aguenta? E Deus está ali, sempre na compaixão. Então, essa é a grande inspiração e a gente precisa pensar. Mas uma experiência que mudou minha vida e que me jogou no aprendizado da graça foi quando eu fui para o seminário. Eu me converti com 14 anos, era um louco na rua, atazanando a vida dos vizinhos, era um projetinho de marginal, não me dava bem com a minha família, ódio na família, problemas na vizinhança. Assim, encontrei o amor de Jesus, transformou, eu praguejava direto, mudou a minha linguagem, mudou o meu comportamento, mudou meus costumes, mudou minha direção, me deu um propósito de vida, tal. Mas aí você começa a melhorar, e a sua vida começa a melhorar, começa a se estabilizar, a vida do cristão, e você começa a achar que tudo aquilo é uma coisa, é um processo terrível. Você começa a achar que você é o cara, que você tem uma moralidade superior. Daqui a pouco você pensa que aquilo não é algo que vem de Deus, mas é algo próprio seu, é uma coisa da mente humana que vai acontecendo. Então, eu comecei a me tornar um cara extremamente legalista. Então, chegava as pessoas, aquela palavra dura, aquela palavra condenatória, todo mundo estava errado, eu estava certo, eu era o cara mais correto do mundo, e tal, e tal. Aí eu fui para o seminário. Seminário é bom para a gente ser humilde. Geralmente as pessoas saem humildes do seminário. Mentira. Aí cheguei lá no seminário, me achei. Digo, é isso que eu quero estudar, quero me preparar para o ministério. Aí você começa a estudar, começa a aprender, vai inchando. Que nem aquele sapo bola, assim, vai inchando. E aí os professores, eu tinha 17 anos quando eu fui para o seminário. Aí os professores, imagina, 17 anos, aí os professores disseram, Fabiano, que bênção, Deus está te abençoando, estamos vendo que tu está indo muito bem, estão muito boas tuas notas e tal. E aí eram as notas, e aí eram os elogios e tal, e aí o cara que já era um sapo bola vai quase arrebentando, se achando a última bolachinha do pacote. E foi o que aconteceu. A arrogância tomou conta da minha vida. Eu estava até conversando com a minha esposa, porque eu vi uma menina que está aqui trabalhando, uma pessoa assim especial, dedicada ao Senhor até hoje, a Silvia, que está trabalhando com as crianças. E essa menina trabalhou comigo no ministério, em Três Coroas. Sabe, eu olho para ela e tenho vontade de pedir perdão, porque eu me lembro o jeito que eu tratava essa menina, a arrogância, a pretensão, e me causa uma tristeza quando eu penso. Eu digo, que coisa horrível, que arrogância. E aí, no final de 2 anos, no seminário, eu estava achando na crista da onda, eu só conversava com determinado tipo de pessoa dentro do seminário. Então eu tinha o clã que eu conversava. Os outros não falava muito, tal. A superioridade intelectual, que coisa mais besta. E aí, no final de 2 anos, me chamaram, sentei na diretoria. Você sabe que quando tem 3 diretores do seminário sentados e você sozinho no meio deles, vem bomba. E foi isso que aconteceu, sentei. Esse é o Fabiano, nós queremos te falar uma coisa. Nós temos observado tuas atitudes, maneira como tu tem lidado com a escola,
com a liderança, com as pessoas, e a gente acha por bem que tu volte para a tua igreja, que tu refresque a tua cabeça, que tu fique 1 ano fora do seminário, para te repensar tuas atitudes. Aquilo foi uma bomba na minha cabeça, naquele momento. Aquelas bombas necessárias, aquelas tempestades que Deus mandou para Jonas, chegou na minha cabeça. Aí eu fiquei completamente desorientado, e eu me lembro que um dos professores veio conversar comigo, e eu disse para ele: você imagina quando eu chegar na minha igreja? Quer dizer, as pessoas, toda expectativa que eu vou ser o próximo pastor dessa igreja. As pessoas têm me enviaram para que eu fui o primeiro seminarista que essa igreja me enviou. Você imagina eu chegando para minha família com as malas e dizer: eu estou de volta para casa, eu estou voltando para casa outra vez. Você imagina, professor? Aí ele me ouviu, desabafei, me apavorei. Ele olhou para mim, ele era descendente japonês, com aquela tranquilidade, não me esqueço quando ele falou, levantou a mãozinha assim para cima, e disse assim: olha, você acha, Fabiano, que o plano de Deus é tão frágil assim? Eu fiquei com vontade de dar na cara dele quando ele falou isso, mas ele tinha razão, e Deus foi me levando. E aí quando eu voltei, obrigado, querido, é compaixão, isso é compaixão, né? Quando eu voltei, algo marcou profundamente a minha vida, porque eu fiz uma reunião, aí eu fiz uma reunião com o meu pastor, eu imagino que ele deve ter pensado o que eu pensei quando me chamaram. Digo: eu tenho uma reunião com o senhor pastor e a pastora, eu quero dar uma notícia para vocês. Aí eu apresentei a carta do seminário, falei o que tinha acontecido, porque o seminário tinha que mandar uma carta também, né? Tinham que saber pela boca deles mesmo. E aí eles leram ali, ele levantou o rosto, eu digo: meu Deus, o que vem agora? E ele simplesmente disse a seguinte palavra: Fabiano, Deus está trabalhando na tua vida. Pode vir, nós vamos trabalhar contigo, tu vai vir para cá, tu vai fazer o teu ministério, nós vamos te acompanhar. E foi o que aconteceu. Compaixão. A compaixão, naquele tempo, mudou. Essa experiência foi a experiência de Jacó, foi a experiência de Jonas, porque mudou completamente a maneira como eu pregava e como eu lidava com as pessoas, porque eu entendi que eu fui alvo de compaixão, que eu fiz coisas que talvez merecesse uma grande reprimenda. E sabe quando você está esperando uma grande reprimenda e uma pessoa não te corta a cabeça? É a coisa mais espetacular do mundo. É você ver a graça expressa de uma forma tão poderosa. Mudou minha vida, a direção. Se nós queremos falar de compaixão, cada um de nós precisa entender, refletir, que nós somos alvo de compaixão também. Alguém teve compaixão de nós, alguém tem compaixão de nós. A compaixão de Deus se expressa a todo momento na nossa volta, e nós precisamos abrir os nossos olhos para que nós possamos ser essas pessoas que vão se compadecer do mundo. Isso tem muito a ver também com as nossas comunidades. Eu quero falar isso, porque eu acho que é fundamental. Nossas comunidades, igrejas, têm que ser lugares de compaixão. Tem que começar com a gente. Primeiro alvo de compaixão que precisa ter: vou puxar a brasa para o meu assado. O pastor. O pastor precisa de compaixão. Porque nós somos discípulos de Jesus e não de Friedrich Nietzsche. Nós não somos o super-homem. A nossa pregação aqui não é do super-homem. É do homem de dores. E muitas vezes nós esperamos que o pastor dentro da igreja seja o super-homem. É o cara que recebe a crítica, é o cara que ouve qualquer desaforo, é o
que ouve e mata no peito qualquer coisa e não reclama de nada. Uau! Ó, é isso aí. Então, gente, nós precisamos entender que as nossas comunidades, eu vejo tantos líderes sofrendo quietinho. E às vezes eu vejo os líderes com dificuldade. Eu sempre, quando eu treino os meus líderes, eu digo, não enganem o povo. Não enganem o povo, digam e assumam que vocês são pecadores. Digam e assumam que vocês são frágeis. Digam e assumam que quando as pessoas batem, dói. Ou você acha que não dói? Dói. Pastor dói igual em você. Quando uma pessoa diz uma coisa para você, desaforada, dói ou não dói? Dói ou não dói, meu irmão? Dói. Quando você é desaforado com o seu pastor, dói também nele. Ele mata no peito, ele chora, mas dói. Nós temos que ser comunidades. Eu falo isso porque nós temos visto no Brasil uma onda muito grande de pastores se suicidando. Nós temos visto no Brasil muitas pessoas sofrendo. E eu não vou dizer qual é, as razões são as mais profundas possíveis, amplas possíveis, mas o que eu quero trazer aqui como objetivo é que nossas igrejas sejam lugares de compaixão, porque nós somos servos do homem de dores. Daquele que quando mostrou quem ele era, quando ele saiu da tumba, ele não fez um grande milagre, ele mostrou o que para Tomé? O que Cristo mostrou ao incrédulo Tomé? As feridas. As feridas foi o ponto de encontro de Tomé com o retorno da sua fé. Ele tocou as feridas. E a nossa comunidade, as nossas comunidades precisam ser assim. Se queremos alcançar o mundo com a compaixão, primeiro temos que ser lugares de compaixão. Temos que ser também lugares de compaixão entre as diferentes gerações. É uma coisa fundamental, sabe? Tem muita gente, eu digo, eu não sou mais jovem. Teve um rapaz que me deu um elogio aí no meio, né? Ele disse, eu vou pensar que tinha 35 anos. Ih, meu filho, já passei há muito tempo isso aí. Nem sei mais o que é isso. Nem sei mais o que é não ter dor nas costas. Você acorda, né? Depois de um certo tempo você acorda e sabe, sempre acorda com uma dorzinha nas costas, né? Sabe o que é isso, né? Aquele papo assim de trocar remédio, essa coisa. Mas existe, e a gente precisa ver tanto dentro das igrejas, e às vezes as igrejas não conseguem ser compassivas, porque ela dentro dela não é compassiva, essa luta de gerações. Muitas vezes nós não conseguimos, os mais velhos, nós que já passamos, nós já estamos com o couro duro. E às vezes a gente não consegue entender e inserir o jovem que está chegando dentro da igreja, que importante que é. E como é importante também o jovem ter essa paciência com o velho. Mas eu digo assim, sempre a geração que está adiante, presta atenção, a geração que está adiante, ela é responsável por abrir a porta para a geração que vem. Está entendendo? O jovem precisa incluir o adolescente e o pré-adolescente. O pré-adolescente precisa acolher, a gente precisa ensinar isso na igreja. Acolher a criança, está entendendo? E assim, vamos chegando, o que é casado precisa acolher o jovem, e aquele que é meia-idade vai acolhendo o outro, e vamos integrando dentro da igreja, que a gente esquece, nós que somos, mas a gente esquece que foi jovem, e a gente fica ranzinza com a gurizada. Claro, eu já estou numa época, que o barulho também, já os tímpanos, a gente vai, né? Mas, e a gurizada gosta de barulho. Mas só que a gente às vezes critica, estou só dando um exemplo, a gente critica, porque não sei o que, mas não sei o que lá. Critica a gurizada, a gente não esquece quando era jovem. O pessoal que passou dos 30 aí, você lembra quando você tinha 15 anos na igreja? Você lembra como você pintava os canecos quando você tinha 15, 16, 17 anos? Você lembra que você aprontava nos retiros? Você lembra que você não queria parar nunca? Então a gente precisa ter esse coração compassivo dentro da igreja, para que essa compaixão venha transbordar. Eu estou falando uma coisa pequena, tem tanta coisa, mas a gente precisa entender que essa compaixão vibrante dentro da igreja precisa transbordar para fora,
Porque a missão, o coração da missão da igreja, desde sempre, foi compaixão. Eu li um livro de um sociólogo chamado Rodney Stark, que ele escreveu, ele não é cristão. E ele fala do começo do cristianismo. Ele faz um estudo, crescimento e expansão do cristianismo. E ele fala uma coisa assim, que me impactou. A igreja cristã revolucionou o mundo antigo, não porque tivesse melhores mídias, não tinha. Não porque tivesse dinheiro, não tinha. Não porque tivesse grandes estrategistas, alguns teve, mas não era a base disso. O cristianismo revolucionou o mundo antigo por sua compaixão radical. O cristianismo, olha o que ele escreve. Serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo urbano greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas normas e novos tipos de relações sociais, capazes de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. As cidades repletas de moradores de rua e de pobres, o cristianismo ofereceu caridade, bem como esperança. As cidades repletas de recém-chegados e desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. Cidades dilaceradas por conflitos étnicos violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, incêndios e terremotos, o cristianismo ofereceu serviços efetivos. A compaixão é o traço básico nosso no mundo. É o que escandaliza as pessoas na nossa vida de sociedade, são cristãos sem compaixão. E outro dia caiu o helicóptero do Ricardo Boechat. Toda vez que acontece uma desgraça no Brasil, eu tremo quando eu penso o que os cristãos vão publicar nas redes sociais. Eu fico assim, com meu coração na mão. Porque aí começa um mau testemunho, aí daqui a pouco começa o pessoal, isso, olha aí, vem gente, vem aqueles adoidados. Ricardo Boechat morreu porque levantou sua mão contra o ungido do Senhor, Silas Malafaia. Aí você vê as pessoas publicando essas coisas. E o mundo se escandaliza quando gente como nós, que se chamam cristãos, que cresceram por causa da compaixão, não tem compaixão. A ideologia pesa mais, o igrejismo pesa mais do que a compaixão. Nosso coração e o chamado e a característica básica da nossa vida como cristãos tem que ser a marca da compaixão. Agora o Lula também faleceu o seu seu neto de 7 anos. Os cristãos dominados pela ideologia também, crítica. Não pode sair, não pode ir no velório, tal e tal e tal. Isso é um absurdo. Gente, solidariedade para a dor é a coisa mais fundamental. Presta bem atenção, meu irmão. Solidariedade à dor nesses tempos é a característica mais missionária e importante que nós precisamos acrescentar na nossa vida. Porque o mundo, essa selva que foi o mundo greco-romano, e a gente olha as coisas que aconteciam, a gente diz, isso aí não acontece mais, nós vivemos tempos bárbaros. Eu fiquei vendo uma estatística do nosso Brasil. O nosso Brasil na América Latina é o que mais tem homicídios a cada 100 pessoas são 20, eu não me lembro exato, a cada 1000 pessoas são 27 homicídios. É o maior número dentro da América Latina, maior índice de homicídios dentro do nosso país. Então nós temos o mito de que o brasileiro é um ser simpático, é um ser que acolhe as pessoas, mas a verdade é que nós somos o povo mais violento da América Latina.
E nesse contexto que nós vivemos, nós somos chamados por Deus assim como Jonas, a sermos pessoas que representam a compaixão de Jesus, a sermos e mimetizarmos a ação de Jesus de absorver o mal, absorver a dor das pessoas e transformar isso em vida. Todo lugar onde você for agora, aonde você está hoje, necessita da sua ação compassiva. Às vezes nós olhamos para os olhos das pessoas, nós olhamos para as pessoas e para as realidades onde nós convivemos e nós temos a impressão que essas pessoas elas estão muito bem. Mas se nós entramos a fundo, se nós paramos a nossa roda, nós percebemos como as pessoas precisam de compaixão. E isso é o mais importante que nós podemos fazer nesse tempo. A verdade é importante, é importante. Nós vamos desprezar a verdade? Não, não vamos desprezar a verdade. Mas a compaixão é a característica de Jesus em tudo que ele fez. Jesus, quando cura, não demonstra poder por poder. Jesus, quando cura, cura por compaixão. Uma das coisas mais extraordinárias no Novo Testamento, para mim, é a cura do leproso. O leproso, ele tinha que ficar fora da cidade. E quando era identificada a lepra nele, a pessoa ficava fora da cidade. E quando as pessoas passavam, ele tinha o rosto coberto e ele tinha que gritar: imundo, imundo. E a Bíblia diz que o leproso chega para Jesus. Eu imagino quando o leproso chega, as pessoas se afastam. E Jesus, antes de curar o leproso, ele pergunta: Senhor, se quiseres, serei limpo. Ele chega com uma humildade de um coração esfacelado pelo isolamento. Se quiseres, serei limpo. E a Bíblia nos conta um detalhe interessantíssimo. Jesus, antes de decretar a limpeza nele, Jesus toca nele. Aquele homem não era tocado, não se sabe quantos anos não era tocado aquele homem. E Jesus toca nele. Depois que Jesus toca nele, ele diz: quero ser limpo. A compaixão movia o poder de Deus. E ainda hoje, a compaixão da igreja é a coisa mais extraordinária que nós podemos trazer para o mundo. Porque o mundo naturalmente não tem compaixão. Luiz Felipe Pondé, que é ele às vezes diz que é ateu, às vezes ele diz que é agnóstico, às vezes ele diz que acredita. Ele não está muito decidido, mas eu já ouvi várias coisas da parte dele. Mas ele diz o seguinte: eu suspeito que existe alguma coisa, porque eu vejo no mundo um traço de misericórdia que não se explica. O traço de misericórdia que não se explica é a igreja compassiva. É o coração compassivo. É gente sintonizada com Deus que entende que, apesar de nós sermos absolutamente pecadores, ao mesmo tempo que pecamos e somos vilões da história, nós somos vilões e também nós mesmos nos machucamos e vivemos uma dor por vivermos distantes de Deus e num mundo caído. E quando nós temos isso no nosso coração, quando nós temos esse entendimento, esse agir como igreja, a gente começa a fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que Deus, sempre que quer agir no meio das pessoas, Ele busca despertar a compaixão. Um olhar mais profundo, um olhar mais detido, um cuidado especial com as pessoas, o olhar de Jesus. Você está lá na faculdade, você está na escola, toda escola tem os seus isolados, tem aqueles que ninguém dá bola. A nossa sociedade valoriza os bonitos. Pode ver, se tem uma pessoa feia, é ou não é? Se é feio, você sofre.
Se você não tem grana, você sofre. Se você não tem talento, você sofre. Se você não tem os três, as pessoas querem te enterrar vivo. É assim. E Deus nos chamou não para ser gente no lugar onde a gente está, que dá graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, porque eu sou bonito. Me olha, Senhor, obrigado essa beleza que Tu colocou em mim. Obrigado, Senhor, pela inteligência que Tu me deste, Senhor. Obrigado pelas posses. Não. Deus nos colocou nos lugares para nós entendermos que Deus foi compassivo, apesar de nós termos todas essas coisas que as pessoas valorizam. Deus foi compassivo conosco e nos coloca onde estamos para sermos compassivos com o vizinho, compassivo com o nerd deslocado, compassivo com o cara que não é valorizado, compassivo com o cara que é a todo momento desprezado pelas pessoas, compaixão. E às vezes para nós exercermos essa compaixão que com certeza Deus colocou dentro de nós e agiu com compaixão em nós, nós precisamos parar e ouvir. Sabe? Uma das coisas que eu entendo que Deus me chamou no meu ministério para ouvir pessoas. E não tem coisa que comunique mais compaixão do que ouvir as pessoas. E você começa a ouvir as pessoas. E você começa a perceber os problemas. Você para o que você está fazendo. Começa a parar mais, meu irmão. Você que gosta de trabalhar, workaholic, daqui para lá, você para num congresso desses, meu irmão. Ouve as pessoas, você ouve que pessoas passam por dramas, só aqui entre os irmãos. Agora você sai lá na escola, para e ouve as pessoas. Eu não posso, pastor, eu tenho que estar em atividade. Não, tenha compaixão das pessoas, ouça os seus dramas e as coisas que estão acontecendo. No seu trabalho, as pessoas soltam, às vezes, um sinal, que alguma coisa, sabe? Quando a pessoa diz para você, está tudo bem, a gente tem esse costume brasileiro de que está tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Às vezes estou na frente, né, eu cumprimento as pessoas quando chegam, faro pastoral, né? Pessoa, tudo bem? Você olha para a pessoa, sabe que não está tudo bem. Você também sabe, quando você conversa com alguém e ela diz, está tudo bem, você vê que não está tudo bem. A compaixão entra nas coisas pequenas e nas grandes, mas começa nas pequenas quando eu sou capaz de interpelar uma pessoa que aí eu vejo que não está bem. O que está acontecendo? Se você tiver um coração assim, Deus vai te usar muito. Deus vai pegar essa partícula que tu é, porque Deus não nos chamou para salvar o mundo. Nós não vamos salvar o mundo já foi salvo por Jesus. Eu não vou salvar o mundo, eu não tenho nenhuma pretensão de salvar o mundo. Eu não posso ajudar todo mundo. Eu não posso resolver os problemas das pessoas. Mas Cristo nos chamou, não para resolver tudo, mas para sermos compassivos. Para fazer o que é possível fazer. O que o samaritano no caminho de Jericó fez? Aquele caminho perigoso, o que ele fez? Ele fez o que era possível fazer. Algo extraordinário, mas era aquilo que era possível, não era algo que estava fora da possibilidade. Ele foi lá, cuidou das feridas e levou o homem para a estalagem. Compaixão. Quer dizer, muitas vezes nós estamos lutando, nós somos muito mais, eu me preocupo com isso. Nós temos assim, eu sou muito, assim, eu busco muito a verdade, eu gosto, sabe, eu procuro entender o que a Bíblia fala, mas a gente não pode ser só guerreiro da verdade. Você se torna um guerreiro da verdade, você se torna um xiita evangélico, você se torna um extremista, você se torna um cara violento. Nós temos que acrescentar e temperar nossa luta pela verdade sempre nesse mundo com a compaixão. Se você vai falar a verdade em algum lugar, tempera com a compaixão. Se você vai corrigir alguém, tempera com a compaixão. Se você vai trabalhar com as pessoas, tempera com a compaixão. Se você vai fazer qualquer coisa, não esqueça, não lave as mãos, mas tempere todas as coisas que você faz na sua vida com a compaixão. Até com as pessoas que você não gosta. Aquelas pessoas que você não gosta, lembra que eu falei ontem? Deus ama as pessoas que você não gosta. Sabe,
Outra vez tinha no meu prédio um pintor, mas ele era muito arrogante. Ele tinha um jeito assim, todo cheio de si. E eu não gostava do jeito dele, essa é a verdade. Talvez ele nem fosse tão arrogante, mas eu não gostei dele. A gente tem pessoas que é assim, né? Não acontece com você? Se olhou na cara da pessoa, não gostei, tchau. E não tem justificativa, aí a gente procura todos os adjetivos ruins para colocar nessa pessoa. E aí eu não cumprimentava ele. Não cumprimentava. Sabe, Deus tocou tão fundo no meu coração, que, escuta aí, Fabiano, essa pessoa é alvo do meu amor. Tu não gosta dela, mas é alvo do meu amor. É incrível isso. Quando Deus chega com essas palavras, a gente fica indignado. E aí mudou minha cabeça. Quer dizer, Deus ama as pessoas de quem eu não gosto. Então, às vezes eu fico furioso com algumas pessoas lá fora, dentro da igreja, mas eu sempre me lembro, Deus ama as pessoas que eu não gosto. E aí, então, o coração da gente vai se amolecendo e vai nos capacitando a tratarmos até as pessoas que nós não gostamos, com a compaixão que Jesus nos chamou a demonstrar. Não terás compaixão dessa grande cidade? Ô chefe, você que é chefe de alguém, tenha compaixão dos seus empregados. Os seus empregados podem dizer que você é compassivo. Você lá na sua sala de aula, você é uma ilha de compaixão, ou você bate em quem é ruim, ou você bate em quem não se adequa aos padrões das pessoas, ou você é impiedoso com as pessoas. Aonde você está inserido, na sua vizinhança, as pessoas conhecem você como um vizinho compassivo ou com um cara implicante? Tem vizinho implicante. E às vezes nós somos, o cristão é o cri-cri. É o que não sofre nada, é o que se incomoda com tudo, que reclama de tudo, que não entende nada. Às vezes tem crianças brincando na frente de casa, e eu me lembro, crianças brincando e a bola, lá na nossa rua é uma rua sem saída, então as crianças brincam na frente de casa. E aí daqui a pouco vem a bola, bum, arrebenta contra o portão. Aí quando arrebenta no portão assim, aí você, né? Superpoder toma conta, você já dá aquele impulso de sair lá, repartir reclamação para todo mundo. Aí eu fico pensando, isso aí vai fazer tanta diferença na minha vida? Vai acabar com o meu portão? Sim, não. Lembro quando eu era criança, quanta bola eu perdi. Digo, não, deixa as crianças brincando. Outro dia, mas eu vejo gente na minha própria rua, que as crianças não brincam nem na frente, mas eles veem as crianças brincando e já ficam bravos. Nós, como cristãos, estou falando uma bobagem, mas eu estou falando de um coração. Eu não estou, como eu digo, eu não venho trazer receita do bolo, mas é um coração que Deus quer desenvolver em nós. Porque quando Deus desenvolve um coração compassivo em nós, Ele vai encontrar, dependendo da pessoa, a capacidade de organizar algo que expressa essa compaixão de forma planejada. Uma instituição que expressa compaixão. Eu estava vendo o trabalho que fazem aqui, é uma instituição de compaixão. Eu me alegro por isso quando eu ouço o trabalho de compaixão, porque todo trabalho de compaixão nesse mundo cão, nesse mundo competitivo, nesse mundo que quando você não serve mais te descartam, todo trabalho de compaixão nesse mundo está alinhado com o coração de Deus. É muito claro isso dentro da Bíblia. E quando a gente olha os sentimentos e os afetos de Jesus, se você for lá contar, você gosta de estatística, conte todas as vezes que fala que Jesus foi movido por compaixão. Quer dizer, o coração de Jesus era movido por compaixão. E quando eu me alinho com o coração de Jesus,
o meu coração também é movido de compaixão em todo lugar onde eu estou, em todas as coisas que eu faço como líder, como liderado, com crianças, com velhos. Se as pessoas são úteis, se elas não são úteis, nós vivemos um mundo empresarial, nós vivemos um mundo corporativo, as pessoas têm que ser úteis, mas tem horas que a gente não é mais útil. Vai chegar uma hora na sua vida, hoje, a maioria de vocês aqui estão em idade de utilidade, mas vai chegar uma hora que você vai ficar inútil. A gente fica. Ou fica um pouquinho menos útil. E o que acontece com as pessoas? Eu convivo com pessoas assim, a pessoa entra em crise, dói muito. Sabe por que a pessoa entra em crise quando não é mais útil? Ou quando você fica doente, tem gente que é útil, mas fica doente. Uma semana você fica de cama, como é que você fica? Hein? Como é que você fica uma semana de cama? Você já fica brabo. Você já fica choramingando, começa a vir todos podres, a legião para fora, né? Porque não sei o que, você fica impossível, as pessoas não te aguentam em casa porque você está parado. Porque você sabe que a sociedade diz, seja útil, seja útil, seja útil. Só que a compaixão chega justamente quando você não tem nenhuma utilidade. E esse é o coração de Jesus. Você sai dessa esfera, mas você é acolhido por Cristo não pelo que você faz. Você faz porque foi acolhido, mas não faz para ser acolhido. E aí a gente vive na lei do cão, e aí a gente se incomoda com essas questões. Mas Cristo nos chamou para expressar a compaixão em todo lugar onde a gente for. Primeiro, sendo uma igreja que se compadece uns dos outros. E segundo, transbordando esse espírito que sente a dor, que se sensibiliza, que sente pelo outro e faz alguma coisa, aquilo que é possível. De repente trocar um pneu, é o que o seu vizinho vai precisar. De repente, é um lenço. Obrigado, irmão, pela compaixão. Obrigado, Rudinei, pela compaixão. Rudinei viu que eu estava virando água ontem aqui, trouxe o lencinho para mim. Entendeu? É isso. Essa simplicidade que é capaz de tomar complexidade desde que haja coração. Porque o fundador da visão mundial disse, o meu coração está quebrado por tudo aquilo que quebra o coração de Deus. E eu oro, a minha oração por você e por mim, é que os nossos corações estejam quebrados por tudo aquilo que quebra o coração de Deus nesse mundo. Não é só assistir na televisão e ficar com peninha. É levantar e fazer alguma coisa. É tocar, é orar, é dar uma palavra de esperança, é dar comida, é estar presente, é sentir e agir. Sentir e agir, alinhado com o coração de Deus. Você quer estar alinhado com o coração de Deus? Quantos querem estar alinhados com o coração de Deus? Ser compassivo, seja compassivo. Que a sua oração na saída de casa, todo dia seja, Senhor, de manhã, faça essa oração, simples, relâmpago, como ensinou o Renato. Faça essa oração relâmpago, Senhor, que hoje eu possa ser compassivo nesse mundo cão. Que eu possa ser sopro de misericórdia em um mundo que não tem misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua imensa misericórdia. A maneira como tu chegaste na nossa vida, nos transformou, a tua graça que se estende permanentemente à nossa insuficiência, os planejamentos que fazemos de sermos de uma forma diferente e tantas vezes tropeçamos, e ali vemos, Senhor, tua mão poderosa nos levantando. Senhor, isso motiva o nosso coração.
A maneira como Tu continuamente estende a mão para a gente, continuamente trabalha na gente. Isso é algo extraordinário, Senhor. E eu oro, Senhor, que esse sentir, que essa certeza esteja em cada um de nós e que isso motive a nossa vida. E faça com que o nosso coração seja um coração compassivo nesse mundo cão, nesse mundo sem misericórdia, nesse mundo que premia só aqueles que são úteis, só aqueles que são fortes, só aqueles que são bonitos. Que nós sejamos, Senhor, conscientes de que fomos alcançados pela Tua misericórdia, gente que no trabalho, na escola, na vizinhança e em todos os confins da terra sejamos compassivos com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, com aqueles que perdem. Senhor, que não sejamos os portadores do discurso do ódio nesse tempo, em Teu nome. Nos livra de usarmos Teu santo nome, que é misericórdia, que é Abba. Senhor, nos livra de usarmos esse nome santo para sermos portadores de palavras, de atitudes, de um coração desalmado. Senhor, nos livra e nos ajuda a que compassivamente abracemos organizações, abracemos iniciativas, ajudemos aquela pessoa que imediatamente perto de nós, o nosso próximo, precisa de nós. Ajuda-nos que a nossa bandeira seja a compaixão, a verdade com compaixão, o agir com compaixão, o estudar com compaixão, o pregar com compaixão, tudo o que fizermos com compaixão. Nos ajuda, porque esse foi o Teu coração, nós queremos ser assim também, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que o seu coração, que o meu coração, possa estar quebrado por tudo aquilo que quebra o coração de Deus. Deus abençoe.